No Bizarro e Curioso de hoje, você irá conferir o misterioso caso do desaparecimento das crianças Sodder. Ao longo da história da humanidade, alguns casos sobre desaparecimento de pessoas se destacam por nunca terem sido solucionados, e um dos casos mais misteriosos é o desaparecimento das crianças da família Sodder. Essa história começou na pequena cidade de Fayetteville, em West Virginia, uma pequena cidade com quase 3.000 habitantes, que ficou famosa depois do que aconteceu com a família Sodder em dezembro de 1945. Exatamente na véspera de Natal daquele ano, um incêndio atingiu a casa em que os Sodder moravam. Daquela noite sobreviveram George Sodder, sua esposa Jane e 4 dos 9 filhos que estavam presentes na casa. Os outros 5 filhos foram dados como mortos pela polícia local, que após investigar o caso, disseram que o incêndio teria começado depois de uma falha no circuito elétrico da casa. Por alguns anos, George e Jane aceitaram essa história contada pela polícia e acreditaram que os 5 filhos realmente teriam morrido, mas depois que começaram a analisar os fatos, perceberam que tudo estava muito confuso e misterioso. A primeira coisa que causou dúvida nos pais é que os corpos dos filhos supostamente queimados nunca foram encontrados. Nem sequer parte dos corpos foram tirados dos escombros, e o que é muito estranho, porque mesmo que o fogo estivesse muito alto e forte, pelo menos os restos dos ossos deveriam estar no local. Outra coisa que causou muita dúvida em George e Jane é que a polícia alegou que o incêndio teria começado devido a uma falha no circuito elétrico da casa. Mas os dois se lembram que poucos minutos depois do incêndio, algumas luzes ainda funcionavam perfeitamente. Com isso, os pais começaram a criar algumas teorias do que realmente teria acontecido naquela noite de véspera de Natal, e principalmente o que teria acontecido com os 5 filhos que todos acreditavam estar mortos. Antes de contar melhor a história, vamos apresentar os filhos. Marion era a filha mais velha, e sua idade não foi encontrada em nenhum arquivo na internet. Sylvia, de 2 anos, John, de 23, George Jr., de 16, foram as crianças que sobreviveram, enquanto Martha, de 12, Jenny, de 8, Betty, de 6, Maurice, de 14 e Luz, de 10, foram as crianças que desapareceram. Naquela noite, Marion, que era a filha mais velha, estava brincando com suas irmãs por volta das 22 horas. Luz e Maurice estavam cuidando dos animais da fazenda antes de dormir, enquanto o pai George, junto com John e George Jr., que tinham passado o dia trabalhando, já estavam deitados. Por volta da meia-noite, quando todos já tinham ido dormir, Jenny, a mãe, ouviu o telefone tocar. Ao atender, uma mulher desconhecida disse que havia sido um engano e que queria falar com outra pessoa. A mãe então percebeu que a luz estava acesa na sala e que algumas cortinas estavam abertas, o que era muito estranho, já que sempre que algum filho fosse dormir depois dos pais, sabia que deveria desligar as luzes e fechar as cortinas. Jane então voltou a dormir, mas meia hora depois, por volta de 1h da manhã, ouviu um barulho alto, como se algum objeto grande estivesse caindo. Quando levantou, viu que a casa estava pegando fogo. Ela conseguiu chamar o marido e também Marion, a filha mais velha, e Sylvia, a filha mais nova de 2 anos. George conseguiu chamar seus filhos mais velhos, John e George Jr., mas os outros 5 que dormiam no sótão, nenhum dos membros da família conseguiu chegar até o local devido ao fogo alto. Quando eles saíram da casa, correram até um vizinho para usar o telefone, mas não estava funcionando. Próximo dali havia um bar, onde algumas pessoas começaram a enxergar o fogo, mas também não conseguiram ligar, já que o telefone não funcionava. Isso criou outro ponto misterioso na história, já que a polícia poucos dias depois contou ter prendido um homem que havia confessado que cortou a linha telefônica próximo à casa dos Sodder, mas o homem disse não ter nenhuma relação com o incêndio, e ele só tinha feito isso com a intenção de vender os cabos, que ele acreditava ser na verdade fios de cobre. Quando a equipe dos bombeiros chegou, já era tarde demais. A casa em cerca de 50 minutos foi completamente destruída, e os corpos não haviam sido encontrados. Um dos bombeiros era inclusive irmão de Jenny, tio das crianças. As versões da polícia e dos bombeiros eram confusas. Alguns profissionais que trabalharam no caso disseram ter visto os restos dos corpos das crianças, mas não informaram os pais para não traumatizá-los. Outros disseram não terem visto nada. Alguns bombeiros falaram que com a forte temperatura do incêndio faria com que os corpos derretessem e sumissem. Outros diziam que mesmo com a forte temperatura, alguns fragmentos dos corpos deveriam estar intactos. O que se sabe é que o chefe dos bombeiros pediu para que a família não mexesse no local até que fosse feita uma investigação melhor. Mas George, não aguentando ver sua antiga casa em ruínas,
alguns dias depois do ocorrido, decidiu cobrir tudo com terra e tornar o local em um jardim em homenagem aos filhos que supostamente estavam mortos. Outro ponto interessante da história é que Jane se lembrou dias depois que, na ligação que ela recebeu durante a madrugada, ao fundo tinha uma voz que parecia rir ironicamente da situação, como se estivesse rindo de algo que sabia que ia acontecer. O casal Soder tinha algumas teorias. Uma delas é que o incêndio teria sido criminal, como uma vingança de um corretor de imóveis que teria ameaçado a família um ano depois que George fez duras críticas a Mussolini, que governava a Itália, país em que ele nasceu. Outra teoria é que as crianças haviam sido raptadas e o incêndio seria para matar o restante da família. Outra ideia que foi pensada foi de um incêndio criminoso por vândalos que estavam bêbados, já que aquela noite era véspera de Natal. Muitas pessoas falaram várias coisas sobre o caso. Alguns disseram terem visto um homem atirando panos incendiados no telhado da casa. Outros falaram terem visto as crianças desaparecidas entrando num carro, numa estrada próxima à casa. A dona de um motel disse também que uma semana depois do caso, teria visto as crianças junto com um homem que falava italiano, o que reforça a ideia de uma possível vingança envolvendo as críticas ao governo de Mussolini. A verdade é que nenhuma hipótese foi comprovada, e nenhuma delas pode ser descartada. A história permite muitas interpretações diferentes. A filha mais nova, Sylvia, ainda aparece com frequência na mídia, em jornais ou programas de TV, para divulgar o caso e buscar ajuda tentando resolver o grande mistério que envolveu Soders naquela noite de 24 de dezembro de 1945. Você assistiu mais um vídeo do canal Você Sabia TV. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Até a próxima.